Você que deseja abrir uma empresa, seja microempresa ou pequena empresa ali, já com um pouquinho de capital, você precisa poder entender que imposto você não tem que ficar absorvendo não. Sabe, imposto ele faz parte do custo que envolve o seu negócio, seja vendendo uma prestação de serviço ou um produto. Tá? Ele faz parte dali. Senão, você não tem um negócio e você tem uma bomba relógio aí. Tá? Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai entender a função primordial do imposto e o porquê. Ficar segurando ele para você vai fazer com que o seu negócio quebre. Antes de mais nada, para você aí que pode não me conhecer ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente cuidar de toda essa parte contábil e desse tipo de empresa, nós também criamos conteúdo, né? Eu crio na minha rede social, tanto no TikTok quanto no Instagram e aqui também no YouTube, tá? Eu vou deixar o link aqui das redes sociais embaixo. Segue a gente lá, que sempre eu tô trazendo conteúdo de qualidade aí para você. Precisa entender de uma vez por todas que se você deseja abrir um negócio ali, né, se você já tem ideia para poder abrir um negócio, você precisa entender que o imposto, ele vai fazer parte de todo aquele custo que você tem ali, tá? Até porque se você não pagar, é o seu nome que vai estar ali. Então, antes da gente, demonizar a questão de imposto, né? E não é que tem que gostar de imposto, não. Já falei isso várias vezes aqui. Imposto faz parte do jogo, entendeu? Então a gente tem que pagar somente o que é necessário. Se a gente estiver pagando a mais, a gente tem que reaver isso. Então, imposto, pensa comigo aqui, ó. Imposto, ele faz parte das contas da empresa, tá? Então, se você ficar absorvendo imposto, sabe, e pagando ali para o seu cliente, ficando dando desconto ali, sem poder, você não tem um negócio não. Você vai me desculpar aqui, sabe? Eu vejo um tanto de gente falando em rede social, galera, pô, nossa, eu tô pagando muito imposto na minha empresa aqui, que não sei o que, aquela coisa toda, meu Deus do céu, é o imposto que vai fazer a gente quebrar e tal. Cara, se o imposto tá fazendo você quebrar, principalmente o meu público aqui, é para quem eu falo, que é micro e pequeno empreendedor ali, você precisa entender, para poder sentar um pouco e discutir as contas da empresa, tá? Porque realmente, às vezes, pode não ser uma boa notícia, entendeu? Você não funcionar, sua empresa não funcionar, sabe? Porque às vezes você não está sabendo precificar, sabe? Claro, galera, que existem momentos, entendeu? Existem momentos. Às vezes você, poxa, apertou aqui por causa de várias outras situações que possam acontecer na empresa e tal, e você simplesmente teve que fazer um parcelamento ou alguma coisa do tipo. Beleza, são questões que envolvem, por isso que você tem regra também para você poder seguir. Sabe, dá para poder fazer, mas tem que ter regra, entendeu? Mas o foco meu aqui para poder falar com você é que você tem que saber lidar com o imposto, entendeu? Ele faz parte, sabe? Ele faz parte da vida adulta. E não é questão de ficar adorando imposto, não. Sabe? Quem que adora imposto, pelo amor de Deus, quem ama imposto tá faltando amor na vida da pessoa, sabe? O que a gente tem que fazer é justamente lidar com ele, saber precificar da forma correta. Entendeu? E também lidar com o caixa da empresa, tá? Com o assunto, ele acaba juntando com o outro aí. Outro dia eu recebi uma pessoa, né, que ele veio inclusive do meu TikTok lá e tal, ele veio falando comigo, tipo assim, poxa, eu não sabia que eu tinha imposto para abrir na empresa e tal, e era uma empresa limitada, tá? Onde um contador teve que ir lá e abrir para ele, né? Espero eu que ele teve um contador mesmo para poder abrir, sabe? Mas ele falou comigo que não sabia que tinha imposto. Eu sei que tem os dois lados, a pessoa às vezes finge que não sabe e tal, mas quando a pessoa chega e fala que não sabia de imposto, gente, imposto ele compõe a nossa sociedade, né? Uns mais, outros menos ali que a gente pode reclamar, pode sim, sem problema, sabe? A gente tem que sempre poder, eu pelo menos luto para meus clientes poderem pagar menos imposto, entendeu? Mas o que eu sempre falo com eles, para a gente não largar a mão do imposto, porque ele também é uma responsabilidade, onde você pode ser penalizado. Entendeu? Você pode ser penalizado. Então, se você não pagar, é você que vai arcar com juros, é você que vai arcar com a multa envolvida ali. Entendeu? Então, se a gente tem um empreendimento, você quer abrir um negócio ali, entendeu? Seja ele pequeno ou micro ainda, você precisa entender que o imposto faz parte desse jogo. Entendeu? Então, a questão vai envolver aqui desconto, entendeu? Ficar dando desconto excessivo, né? Inclusive, eu já tive um vídeo aqui que eu falei sobre essa questão de precificação aí, sabe? Você vai ter que entender, se você tiver num local, você vai ter que pagar a mesma taxa de fiscalização ali, por causa daquele lugar ali, entendeu? Onde vai vir com o IPTU, tal. Para quem, pelo menos de Belo Horizonte, chama TFLF, né? Que é a taxa de fiscalização e localização de funcionamento. Então, você precisa poder entender que aquele valor ali, ele faz parte de um custo, entendeu? Enquanto as pessoas realmente, poxa,
quando eu recebo gente aqui no escritório que às vezes não sabe, né? Porque a maioria das pessoas sabe que tem um imposto, mas ela não sabe como incide aquele imposto ali, né? E quando as pessoas estão começando, a maioria delas utilizam o Simples Nacional, né? Eu acho que isso já não é novidade para ninguém aí. Só algumas pequenas estratégias que o lucro presumido é importante, tá? Mas a maioria ali utiliza o Simples Nacional. Aí o imposto ali, ele é sobre o faturamento, né? Se a gente pegar o imposto do Simples Nacional, aquela guia que vem todos os impostos ali, ele é sobre o faturamento. Então você tem que entender que quanto mais você vai faturar, mais você vai pagar de imposto também, entendeu? Só que a gente precisa poder entender as cadeias de imposto, né? É isso que a gente precisa poder entender. O Simples Nacional, anexo 1, 2, 3, 4, 5, eles têm as cadeias de impostos ali, entendeu? Então você precisa poder pegar aqueles valores ali que compõem o imposto e poder diluir ele na sua prestação de serviço ou do produto, entendeu? O que eu falo com isso? Às vezes uma empresa lá, vou pegar um número exato aqui, 10 mil reais, né? A empresa que ela está em prestação de serviço pelo anexo 3, ela vai pagar 600 reais de imposto ali sobre o faturamento, entendeu? Você precisa poder pegar esses 6% e fazer a composição dele. Você não faz na hora de você pegar os custos da empresa, o fornecedor, a luz que você gasta, a água que você gasta, o imposto também, ele precisa estar ali, né? Ele faz parte daquilo ali. Só gerou ele porque a sua empresa está aberta. Então, a partir do momento que você abriu uma empresa, você já tem que saber dessa responsabilidade, sabe? Que é justamente poder diluir os valores ali. Entendeu? Então, poxa, a gente, na hora da gente poder precificar um produto ou serviço ali, a gente precisa poder pegar essas situações que envolvem a empresa, né? Tanto essa questão do custo com imposto e tal, também as nossas horas trabalhadas ali. Entendeu? Depois eu vou soltar um vídeo para vocês como a gente consegue colocar o que está envolvido na nossa prestação de serviço ali e como a gente consegue calcular nossas horas, tá? Mas o imposto, ele também vai ter que entrar nisso, entendeu? Então, quando eu falo para vocês sobre a questão da reforma tributária, que ela vai vir com split payment e tal, é porque, gente, esse novo cenário empresarial, ele é justamente uma exigência que tem com o empresário também de poder, tipo assim, cara, você precisa amadurecer. Entendeu? Você precisa amadurecer. Porque senão não funciona. Sabe? Você vai viver toda empresa que você vai fazer, você vai simplesmente ignorar o imposto. Sabe? Aí você ignora o imposto, aí fecha aquele CNPJ, não paga, vira uma bola de neve, aí você depois lá na frente você quer poder abrir outro, entendeu? E fica assim, sabe? E você nunca conseguiu sair daquele lugar. Entendeu? Então, poxa, já que você quer agregar, ter um serviço ou um produto ali de qualidade, agrega valor a ele. De uma forma que não prejudique você. Entendeu? Porque, tipo assim, se você ficar devendo imposto ali, sabe? Se virou aquela bola de neve gigantesca, você não vai nem conseguir dormir. Entendeu? Você vai ficar recebendo a vida da Receita Federal lá o tempo inteiro. Entendeu? Então a gente precisa poder separar esse tipo de coisa. Sabe? A gente precisa poder entender, eu falo isso para quem deseja ter uma empresa, você precisa entender os impostos que está envolvido ali. Ah, eu sei que é chato e tal, mas, cara, eu sempre falo todo mundo, abre a guia se você tiver uma curiosidade, abre a guia do Simples Nacional lá, entendeu? Você precisa poder entender ali, ó, vamos supor, se é uma empresa de comércio, além do PIS, COFINS, o IRPJ, aquela coisa toda, se for uma empresa de comércio, você vai ter o ICMS, entendeu? É diferente de você ter uma empresa de serviço, onde vai vir o ISS ali, que é o Imposto sobre Serviço, que é municipal, entendeu? O ICMS é estadual, sabe? Então, gente, a gente precisa poder entender o que a gente está pagando também, sabe? Porque não dá para você ficar pagando imposto, você não sabe nem do que você está pagando, entendeu? Você vê no Brasil hoje tem uma situação que a galera não consegue controlar, que é relacionada a crédito tributário, entendeu? Direto tem coisa, fraude relacionada a crédito tributário, sabe? A gente tem uma deficiência muito grande que a gente não sabe exatamente quanto de imposto a gente paga, entendeu? Então, se você não entender nem o mínimo disso, sabe? Para justamente também questionar os contadores, sabe? Como é que eu vou fazer com esse regime aqui? Entendeu? O MEI é uma DAS também, que é um valor fixo, mas ele tem uma variação também. O prestador de serviço ali do MEI não é o mesmo valor de comércio e indústria. Entendeu? E você sabe a diferença desse valor? Sabe? A gente precisa poder entender, porque justamente vai educando a gente de uma forma onde a gente consegue se sentir bem também com a empresa ali. Entendeu? Saber que tudo que está envolvido na sua prestação de serviço. Você não quer ficar dando desconto, né? Tipo assim, ficar dando desconto demais pro cliente, ficar pagando imposto por ele. Poxa, se você tem um negócio, você precisa fazer com que aquele negócio seja rentável. Entendeu? A gente pode falar aqui de várias coisas que envolvem o consumo, né? Que a reforma tributária ela é sobre o consumo. Mas a gente tem que entender ali que quando a gente vai poder vender alguma coisa, se você não repassar para a pessoa ali a venda,
sabe? Tipo assim, você vai estar pagando para poder estar representando como um comércio para ela ali, entendeu? Você vai simplesmente fazer isso, sabe? Você vai estar, tipo assim, em vez de você estar vendendo para ela um produto com valor agregado, você vende, mas você não faz o cálculo do imposto, você deixa para lá, entendeu? Aí você assume tudo aqui. Ainda tem coragem de depois falar que, poxa, tá dando lucro na empresa. Aí você pede, tá dando lucro mesmo? Na hora que você vai ver lá no próprio Simples Nacional, tem um tanto de guia em atraso, sabe? Então, poxa, organiza o negócio direito, sabe? Que nem eu falei com a questão da reforma tributária, do split payment lá, que quem tiver esse tipo de organização vai sair na frente, é porque vai mesmo, entendeu? Se a pessoa tiver esse tipo de organização e souber como assimilar o imposto ali, data de pagamento e tudo, com o fluxo de caixa também, com os fornecedores que você tem que manter, sabe? A sua empresa, que ela é pequena ainda, ela vai crescer muito mais organizada. E detalhe, ela já vai crescer sabendo que você tem imposto, que a gente chama de imposto do crescimento, entendeu? É foda a gente poder falar isso? É, entendeu? Que aqui você paga imposto até para crescer. Mas, cara, é a regra do jogo. Entendeu? É a regra do jogo. E eu sei que vai ter pessoa falando assim, poxa, Dó, mas eu tô começando agora, eu preciso, tipo assim, poder colocar o nome da minha empresa e tal na rua, né, na boca das pessoas e tal. Realmente, sabe? Mas você precisa entender que aquilo ali é no início, sabe? Você precisa entender que você vai precisar também de um investimento, porque se você tá arcando ali, dando um desconto a mais que você nem podia, só para você ter uma certa visibilidade, você vai ter que arcar com esse desconto também, entendeu? Você vai ter caixa para isso? São algumas perguntas que a gente precisa fazer nesse momento aí, sabe? Tudo bem que as pessoas querem, ver você e tal, mas se ver você só por causa do preço, sabe? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso também, porque às vezes, tipo assim, a pessoa quer pagar de mais barato no seu trabalho ali, ela não tá gostando do seu trabalho, ela tá indo em você porque você é mais barato. A partir do momento que você, não tá dando certo ali, eu vou ter que aumentar o preço, ela vai buscar outro, entendeu? Mas fato é, ela tá procurando você porque ela gosta de você? Ela gosta do serviço que você presta, do produto ali que é de qualidade? Não, ela só tá com você por causa do preço, né? Então eu acho que você, como empresário ali, precisa poder repensar isso também. Então se o foco de todos nós que temos uma empresa, né, e quer continuar com ela prosperando ali e tal, a gente precisa entender que o imposto ele vai fazer parte, tá? Ele vai fazer parte. Então se você ainda não consegue compreender as questões que envolvem o imposto em si, o que envolve um fornecedor, a maquininha que você utiliza, entendeu? Para passar cartão ali, você paga uma taxa dela, não paga? Essa taxa também precisa entrar, sabe, no seu preço, entendeu? Ela precisa compor seu preço ali. Por isso que eu falo que a maior parte das pessoas, né, que tem empresa, principalmente micro e pequenas empresas, que é o meu público aqui, elas não sabem disso, entendeu? Elas não sabem disso. Quando eu vejo gente falando 100%, 200% de lucro e tal, você fala, cara, como que a pessoa está tirando isso? Entendeu? Só que a maioria das vezes que eu vejo quando as pessoas têm esse tipo de coisa, não é o imposto não, é justamente a pessoa não coloca o trabalho dela ali, né? Ela não precifica o trabalho dela, entendeu? Então às vezes ela fica cansada, sabe, com burnout quase, e ela não consegue entender que o preço dela vai ter que compor, né? O valor dela ali, as horas trabalhadas, vai ter que compor o custo da empresa também. Entendeu? Porque, gente, não tem condição, sabe? Não tem condição. Custo é uma coisa que se a gente não aprender por agora, sabe? Com a reforma tributária, a gente vai, eu acho que, aprender da pior forma. Essa é a verdade, entendeu? Porque, gente, esse amadorismo, ele vai fazendo com que as empresas quebrem e abrem o tempo inteiro. Vocês conseguem perceber isso? E a gente nunca para analisar de fato ali o que está acontecendo, o que está fazendo a empresa quebrar e tal. Entendeu? E eu trouxe esse assunto aqui justamente porque o imposto ele faz parte disso. Que nem eu falei no início do vídeo lá, o imposto só é criado porque você abriu um CNPJ, entendeu? Vem a numeração lá, ó. Por isso que esse imposto vai ser criado, entendeu? E se você não faturar nada, você não paga esse imposto. Vocês conseguem perceber que o imposto ele também faz parte do movimento da empresa, né? Assim como taxa, assim como o aluguel, assim como a luz que você paga ali no seu escritório, no seu estabelecimento que seja, a água, a embalagem, qualquer outro tipo de coisa, ele vai ter que compor, entendeu? E para isso, você vai precisar poder ter esse mínimo de análise aí para justamente entender se está valendo a pena ou não. Fechou? De toda forma, você que chegou até o final desse vídeo aqui, eu te agradeço muito, tá? Muito mesmo. Eu tinha essa vontade de poder fazer esse vídeo aqui falando sobre essa importância do imposto, né? É um vídeo onde eu fico com um certo receio porque, sabe, rede social é muito da galera expansiva demais, entendeu? Meu Deus, imposto é roubo, papapá e tal. Como se todas as empresas no Brasil dessem prejuízo, né? Todo negócio não funciona,
entendeu? Nenhuma empresa funciona no Brasil. E a gente sabe que não funciona dessa forma, tá? De toda forma, muito obrigado aí. Não esquece, tá? Deixa seu like aqui, compartilha para quem pode ser beneficiado, beleza? Se você quiser entender mais sobre isso, como você consegue modelar a sua precificação ali, compor a sua empresa, entender o que está envolvido ali, tal, como você consegue otimizar esse tipo de coisa, entre em contato com a gente, tá? Nas nossas redes sociais vai estar aqui. Qualquer coisa, vamos estar sempre à disposição para poder ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.